A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Oh, glória, aleluia. Chegamos mais um dia, mais uma madrugada com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Hoje é sexta-feira, 14 de agosto, 4h03 da manhã. Aleluia. Aqui quem vos fala é o irmão Emerson. Estamos todos os dias nesse canal, Momento Único Oficial com 2F. Glória a Deus. Aleluia. E que o Senhor venha resplandecer a glória dele nas nossas vidas. Aleluia. Meus irmãos, hoje nós temos uma palavra de Deus aos nossos corações, que está em João capítulo de número 9, versículos 19, 20, 21 e 22, que diz assim a palavra do Senhor. E perguntaram-lhes dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhe responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tenha aberto os olhos. Não sabemos, tem idade. Perguntai a ele mesmo, e ele falará por si mesmos. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Uma palavra difícil, pá. Uma palavra difícil. Por que eu digo que é uma palavra difícil? Esse foi o milagre de Jesus. Esse foi o milagre de Jesus. Porque Jesus, ele curou um cego. Jesus, ele deu uma nova vida ao cego. Jesus, ele abriu uma porta a este cego que tinha nascido cego. Porém, Jesus, ele fez um milagre a este cego. Depois de muitos anos, o cego voltou a enxergar. E os judeus, munidos de inveja, e os judeus munidos de raiva e de ódio, foram perguntar até o pai desse menino. Esse menino tinha 18 anos. Foram perguntar até o pai desse menino quem fora curar este menino. E os pais responderam: ele é maior de idade, ele tem idade. Perguntai a eles. Porém, os pais deles não ousaram bater de frente com os fariseus, de frente com os judeus. Por quê? Porque ela frequentava um templo sagrado. Ela frequentava um templo onde era ministrado pelos judeus. Ou seja, ela tinha medo que se falasse que Cristo curou o filho dela, eles expulsassem ela do templo e ela não pudesse mais entrar no templo. Mas teve um porém. Jesus, quando curou esse cego, Jesus disse a ele: vá e não diga a ninguém. Mas ele, munido de alegria, munido de perfeitamente harmonia e felicidade, disse: esse é o Cristo, esse me curou. E eles tomados de inveja, porque eles não admitiam que Cristo curasse. Eles não admitiam que aquele homem era o Cristo, o Messias, o Salvador de nossas almas. Irmãos, o que está acontecendo hoje em dia é isso. Por que o Senhor está dizendo estas palavras? Porque é realmente o que está acontecendo hoje em dia. Se uma pessoa que ela tem a presença de Cristo, se uma pessoa ela recebe o milagre de Cristo, não está podendo mais dizer nas igrejas. As igrejas que eu digo é igrejas feitas por mãos humanas. É o que está acontecendo hoje em dia.
Porque hoje em dia, dentro desses templos, dentro desses megatemplos, dentro desses pastores, né, que se dizem pastores, porque esses templos não são templos de Deus. Esses templos são templos de homens, aonde o pensamento humano perpetua, aonde o pensamento humano comanda, aonde o pensamento humano que fala, aonde o pensamento humano que dirige, aonde o pensamento humano que rege todas as coisas dentro desses templos. Ou seja, a idolatria está ocorrendo de vento e popa dentro destes templos, onde pastores são reverenciados, onde pastores são adorados, aonde pastores sendo adulados. Mas a verdadeira essência não se encontra nesses lugares. A verdadeira essência celestial, a verdadeira essência divina não se encontra nesses locais. Por que eu digo isso? Porque a idolatria chegou a um limite tão máximo, onde se um membro que tem a presença de Deus, se um membro tem a unção de Deus, este membro ele é escorraçado para fora. Isso este servo vos fala, porque este servo passou pela mesma coisa. Vou dizer mais. Muitos estão pregando o que sentem no coração. Muitos estão pastoreando o que sentem, o que realmente se tem no coração. Muitos estão pregando pela internet. Muitos abrem o celular e pregam o que está escrito na internet. Muitos estão indo na igreja simplesmente por irem. Todos os dias eles vão dentro de um templo para ouvir coisas de um homem, para ouvir coisas do coração deste homem, para ver coisas dos corações daqueles que estão na cúpula. Meus irmãos, a graça de Deus já não se encontra mais nesses lugares. A graça de Deus não se encontra mais nesses lugares. É por isso que muitas pessoas, aquelas pessoas que realmente têm a presença de Cristo, aquelas pessoas onde Cristo abriu os olhos, essas pessoas elas não vão mais nestes lugares. Por que eu digo que elas não vão mais nesses lugares? Porque esses lugares, eles só falam de si próprios. Esses lugares só falam de si mesmos. Esses lugares só falam de dízimos. Esses lugares só falam de ofertas. Esses lugares só falam de coisas que não edificam ninguém. Esses lugares, eles não dizem da palavra de Deus. Esses lugares, eles não dizem que a tua alma vai para o céu, não vai para o céu se não se arrepender. Eles não dizem que o céu existe. Eles não dizem que Cristo salva. Meus irmãos, a palavra de Deus ela foi distorcida com o passar do tempo. Muitos não acreditam mais que Jesus vem. Muitos, eu digo muitos porque são muitos, viraram apóstata. Estão pregando, estão falando, estão disseminando coisas terrenas, mas não falam mais do céu. Meus irmãos, já faz um tempo que nós estamos aqui nesse canal e o Senhor ele está sempre alertando. Tem uma moça, eu não lembro o nome dela, uma moça que canta um louvor. E esse louvor, ele está mexendo com muita gente, porque Deus, ele está alertando. A palavra de Deus diz que Deus, ele não há de fazer nada sem antes que ele revele aos seus profetas. E Deus está avisando a igreja. Se arrependam, busquem e orem a presença do Senhor. Porque o que há de vir não há de se escapar
aqueles que não querem a presença de Deus. Ou seja, Deus ele diz, ai dos pastores que dispensam as minhas ovelhas. Ai dos pastores que estão fazendo dispersar as minhas igrejas. Eles dispersam e não vão visitá-las. Mas ele diz, com o passar do tempo farei ter um pastor que sempre acolherá as ovelhas. E esse aprisco frutificará. Porque o Senhor ele está separando o joio do trigo. O joio do trigo está sendo preparado para que no momento oportuno, quando a igreja estiver madura, o Senhor cortará primeiramente o trigo, enrolará e jogará no fogo. Mas o trigo, ele brotará e cegará para a vida eterna. Meus irmãos, não tem mais tempo para brincadeira. Muitos estão brincando com a palavra de Deus. Muitos estão dizendo coisas que não vão edificar ninguém. Aonde a palavra de Cristo não é pregada, mas sim a palavra do homem. Porque hoje em dia somente o homem manda, fala, faz o que acontece dentro da igreja por si mesmo. Porque hoje em dia muitos não precisam mais do Senhor Espírito Santo de Deus, a qual o Senhor subiu e disse, vem aí o Consolador. Muitos choram na igreja, confessam na igreja, mas não edificam ao Senhor, porque muitos estão indo na igreja para chorar, muitos estão indo na igreja para ouvir, muitos estão indo na igreja para ir por ir, porque virou uma rotina, virou uma obrigação, mas não tem compromisso com Jesus, porque a palavra de Deus diz, eu me aprazo com quem se apraz comigo. E Mateus diz, buscai primeiro o reino dos céus e a tua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas, porque muitos estão buscando essas demais coisas, mas não buscam a presença de Deus. Muitos estão sendo enganados, são lobos enganando bodes, porém, todos, se não se consertarem, todos, se não se voltarem para Jesus, arderão no fogo eterno. Essa é a palavra de Deus. Porque quem não adquire a palavra de Deus, esse não é de Deus. Aquele que não é guiado pelo Espírito de Deus, esse não é de Deus. Muitos estão pregando que você é bom, que você não merece sofrer, que você isso e você aquilo. Esqueça tudo que está sendo pregado. Nós temos que despregar o que está sendo pregado nas igrejas, nesses templos fenomenais. Eles dizem tudo menos a palavra de Deus. Esses templos são verdadeiros cofres. Esses templos são verdadeiros palavras humanas para que você possa adquirir bens materiais, mas não adquirir o bem maior, que é a própria alma ir para o céu, a própria alma ir para a vida eterna. Meus irmãos, a apostasia está tão grande, que está dando medo. De tanto apóstata que está acontecendo nesse mundo, principalmente em nosso país. É por isso que os pais deste cego, eles não disseram que Cristo curou. Por quê? Porque eles tinham medo de sair da sinagoga, eles tinham medo de ser expulsos da sinagoga. E os judeus, aqueles que comandavam a sinagoga, impondo lei, impondo coisas do homem. Em outras palavras, muitos colocam jugo no povo, e esse jugo, ele vai ser quebrado. Se o povo não abrir os olhos, porque hoje em dia ninguém mais pega este livro para ler. Ninguém mais quer ler este livro. Um simples livro que está aqui, a palavra de Deus. Essa é verdadeiramente a palavra de Deus. Ninguém mais quer ter compromisso com o Senhor. Ninguém mais quer buscar a verdade, porque hoje está mais fácil
adquirir atalhos do que entrar no caminho correto. Muitos estão querendo entrar na porta larga, aonde eu sou especial, aonde Deus faz o que eu quiser, aonde eu posso tudo, mas eu não posso sofrer, eu não posso acontecer nada porque eu não mereço sofrer. Meus irmãos, esqueçam esse tipo de palavra, porque o ser humano é o animal mais pecador da face da terra. E se esse ser humano, seja qualquer um, até este servo que está vos falando, se não se arrepende dos maus caminhos, também arderá no fogo eterno. Eu digo isso por quê? Porque esse servo também não está longe de nada, mas sim perto de tudo, assim como todos que buscam a palavra do Senhor. Porque nós devemos buscar incansavelmente, nós devemos buscar sucessivamente a palavra de Deus, fazer a vontade de Deus para que a nossa alma seja refrigério, para que a nossa alma seja coberta de bálsamo e o Senhor nos leve até a vida eterna. Irmãos, a palavra de Deus, ela é reta. Buscai primeiro o reino do céu e a tua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Porque o verdadeiro evangelho já se foi nesses tempos. Mas o Senhor, ele vai fazer uma reviravolta. E tudo que está atrapalhando a palavra de Deus vai ser derrubado. Tudo que atrapalha o que Deus fez, o que Deus quer fazer, vai ser derrubado. Porque muitos estão brincando com a palavra de Deus, muitos estão ensinando outro tipo de palavra, outro tipo de evangelho, mas não estão ensinando o verdadeiro evangelho de Deus. Arrependei-vos pela vida eterna, arrependei-vos dos vossos pecados, a remissão dos pecados. Ande reto perante o Senhor, ande reto perante o nosso Deus. Distorcer a palavra de Deus, distorcer o evangelho de Deus. Esse evangelho que está sendo pregado por aí não é o evangelho de Deus. Se você entra num templo grande, só ouve falar de dízimos e ofertas. Se você entra em alguma estrutura pequena, essa estrutura é cercado de querer poder, de querer isso, de querer aquilo, mas não tem palavra. Muitos lugares não se acha mais a palavra genuína do evangelho. Então, o que está acontecendo? Muitos estão saindo. Aqueles que têm realmente a presença de Deus, eles estão saindo desses lugares e buscando Jesus perfeitamente em seus corações. Porque Jesus diz, entre no teu quarto, feche a porta e adore o seu mestre, o seu Senhor em espírito e em silêncio. E ele vos fará ouvir. Muitos estão dizendo que você deve adorar Deus em templos. Não. Deus, ele habita no teu coração, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos casa de Deus. Templo nada mais, nada é do que um algo para adorar ao Senhor, mas distorcer a palavra do Senhor. O templo, ele não salva ninguém. O que salva é arrependimento. O que salva é arrependimento. E se não se arrepender, não há salvação. E o tempo vindouro está chegando. O tempo está se findando. E Jesus, ele voltará para fazer a colheita final. Irmãos, busquem verdadeiramente a palavra do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Porque o Senhor voltará e não tardará. Você que está ouvindo coisas que não vai te edificar, volte para os caminhos do Senhor. Volte verdadeiramente para os caminhos do Senhor. Porque o Senhor, ele está de braços abertos. Deixe que o Espírito Santo de Deus haja na tua vida. Confesse seus pecados diante de Deus. Não faça mais o que fazia. Busque a santidade e assim verá
o Senhor. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem de Deus. Essa é a mensagem de hoje, sexta-feira, 14 de agosto. Estamos aqui, nesta madrugada, para trazer uma palavra aos nossos corações, para trazer um conhecimento direto do céu. Amém? Que o nosso Senhor Jesus Cristo venha resplandecer a glória dele na sua vida. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, daquele joia. Irmãos, compartilhe essa palavra. Compartilhe essa palavra para que todos possam ter conhecimento da verdadeira palavra de Deus. Aqui quem vos fala é o irmão Emerson. Estamos todos os dias de madrugada nesse canal, @Momento Único Oficial. Glória a Deus. Compartilhe esta palavra em nome de Jesus. Que o nosso Senhor Jesus Cristo venha resplandecer a glória dele na sua vida. Até mais.